Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 5. Estamos de volta, né, galerinha? Primeira parte do nosso encontro, a gente já vem trabalhando aí com os pronomes relativos, fizemos uma revisão do encontro passado, vimos aí algumas questões ainda sobre os pronomes relativos, e aí agora a gente caiu num texto dialogal, né, galerinha? Caímos aí num texto que foi um diálogo, vou já rememorar vocês, se preocupe não. A gente caiu aí num texto de uma conversa aí do Jack com um amigo dele que chegou agora há pouco. O Jack chegou agora há pouco de viagem, eles estavam conversando e tal sobre o que aconteceu durante a viagem e tal. E lá no texto, que é um texto dialogal, a gente viu aí, olha só, alguns pronomes relativos. E é claro, a gente vai utilizar isso nas nossas questões, tá bom? Vem que nós vamos retomar o nosso texto e aí sim a gente cai para as nossas questões. Olha só. Professor, no texto, a gente lembra que a gente viu realmente aí a conversa, olha só, do Jack com esse parceiro dele aí. Ele perguntou como é que foi a viagem. O Jack falou aí que estava exausto, morto de cansado, pobre velho. Pessoa que viaja, da viagem com uma pessoa chata conversando do lado. E aí o cara conversando, puxando assunto com o Jack, ainda estava falando de uma amiga do cara. Toda errada aí a história. E aí ele falando que o cara estava morto de apaixonado pela moça. A moça deu fora nele, tá ali, ó. Não quis mais. She left him. Olha aí, ó. Left. Leave é o verbo deixar. Ela deu pra ele aí um fora. E aí, olha só. Depois de um mês, né? Porque realmente o cara era chato mesmo. Não tem jeito não. E aí o cara que tá conversando com o Jack fica. Poxa vida, que mundo pequeno, hein, galerinha? Que mundo pequeno. Você consegue sentar no mesmo, num avião ao lado do cara que conhece sua amiga e ainda fica falando bobagem ainda a respeito da moça. Nossa senhora, eita, mundo pequeno. Isso é verdade, né, gente? Às vezes essas coincidências acontecem. Mas vamos que vamos. Eu circulei aqui os dois pronomes relativos. O primeiro deles está aqui, ó, who, e o segundo deles está aqui embaixo, ó, é o whom. Mas antes de ir para esses, vamos para a nossa primeira atividade. A gente já percebeu que esse texto é uma conversa informal, é uma informal conversation. Isso aqui eu acho que já ficou bem claro, né, gente? Deu para perceber aí que ficou bem marcado que é algo informal. A gente consegue perceber aí vários indícios de que isso acontece, né, galera? A gente consegue perceber várias marcas dessa informalidade durante o nosso texto, não é mesmo? E aí, galerinha, eu trouxe aqui 3 perguntinhas para vocês. Olha só. Quais características definem esse texto? O que é que dá para a gente definir como características centrais desse texto? Segunda pergunta, qual é a relação entre os interlocutores? Você acha que esses falantes A e B, qual é a relação entre eles? Eles são amigos, são parentes, são o quê? Qual é a relação entre eles? A gente já percebeu que é uma conversa informal, não é mesmo? É uma conversa informal. Mas qual é a relação entre eles? E aí eu pergunto também quais os sentimentos que são envolvidos aí nessa conversa. O que é que aparece aí de sentimento nessa conversa? Galerinha, 2 minutos para vocês responderem as 3 perguntinhas. Quais características definem o texto? Qual a relação entre os interlocutores, A e B, o Jack e essa pessoa com quem está falando o Jack? E quais sentimentos são envolvidos aí nesta conversa, nesse diálogo, tá bom? 2 minutos, então, na tela para vocês responderem.
Então, gente, vamos responder aqui essas 3 perguntinhas sobre esse texto. Olha só. A gente viu aí do texto, né, galera, que nós temos um texto conhecido como texto dialogal, né? O texto dialogal, galerinha, é aquele texto que foi retirado de um diálogo. E na maioria das vezes é um diálogo que acontece na vida real. As pessoas vão falando e tal e tudo. Então, assim, o texto chamado de texto dialogal, tem algumas características que são próprias desse estilo de texto, né, gente? Vai ter o que eu falei com vocês sobre troca de turnos de fala, ou seja, a pessoa fala, dá um tempo, a outra pessoa ouve, depois toma. Tem essa troca contínua aí de pessoas que fala e ouve, fala e ouve. Isso é o mínimo de respeito e de cortesia, né, entre duas pessoas que estão tentando se comunicar, né? Tem marca de pessoalidade, né? Você vai encontrar um eu, nós, o nome da pessoa. Tem uma informalidade, então é um texto bastante informal, ele acontece entre duas pessoas, provavelmente, que são amigos. Já estou respondendo aqui a segunda pergunta, né? Provavelmente eles são amigos, talvez eles sejam parentes, irmão, não sei, um do outro, mas há aí, olha só, um grau bem próximo entre eles, há aí uma relação de intimidade entre essas duas pessoas. Você encontra recursos expressivos, como interjeições, ou wow, really? Essas expressõezinhas, gente, que vão dando aí esses nortes de interjeição, que vão mostrando justamente as expressões com que as pessoas estão lidando com aquilo. Se a pessoa está surpresa, se a pessoa está feliz, se a pessoa está desapontada, se a pessoa está triste. Esses são alguns traços de emoções dentro do texto, tá bom? E aí você também percebe essa noção de perguntas e respostas. Já que é uma conversa, uma pessoa pergunta e outra pessoa responde o que aquela pessoa perguntou anteriormente. Tá bem? Então há esse jogo entre perguntas e respostas, tá? E aí quando a gente fala de sentimentos, a gente pode perceber alguns deles, né? A gente pode perceber a ideia de animação. A pessoa está bem animada lá no início do texto, depois a ideia de cansaço. I'm exhausted, a pessoa estava exausta. Tem aí surpresa. Oh, really? Você deve perceber também a chateação da pessoa quando falou lá, olha, I'm annoyed, fiquei chateado. Como é que tem uma pessoa aqui ao meu lado conversando o tempo todo? Poxa vida, eu querendo viajar sossegado, viajar em paz e o cara conversando o tempo todo. Tem também a noção de indignação. O cara tá falando mal da minha amiga aqui. Como é que pode, tal? Tem todas essas emoções, esses sentimentos envolvidos, tá bom? E aí, galerinha, vamos para questões agora mais específicas de análise linguística, não é mesmo? A primeira delas é quanto ao pronome relativo who. Trouxe aqui novamente o texto e eu sublinhei o pronome relativo who, tá? Aqui, ó. Maravilha. Vamos para a questão? Olha então a nossa questão de número 1. Observa bem. Questão de número 1 diz o seguinte, galerinha. O texto apresenta então na conversa a expressão who. Essa expressão who, ela está se referindo a quem? Letra A. Se refere ao Jack. Letra B, ao passageiro. Letra C, a amiga de Jack. Ou a letra D, o interlocutor que não foi identificado, que é o colega, o amigo lá do Jack. Eu vou retornar no texto, porque diz assim, ó. I was annoyed with the man who sat next to me. Então você vê, olha só, que nós temos o seguinte. I was annoyed. É with a preposição que tem lá? With the man who. With the man who. Prontinho, acho que daqui já dá pra gente. Who sat next to me e tal e tudo. Beleza. Aqui eu já vou direto. Show de bola. Aqui, na frase, você já vai perceber o contexto, né, galerinha? Você já vai perceber o contexto. Porque aqui você tem o who, que é o seu pronome relativo. E aí você vai analisar a quem se refere isso. Lembrando que essa fala, vamos voltar lá no texto, a primeira fala é do amigo do Jack, A é o amigo do Jack, e B é o próprio Jack, né, gente? Então aqui, retornar para a questão, aqui é uma fala do Jack. É ele quem está falando, tá bom, gente? Então, já que aqui é a fala
do Jack? Agora sim, eu vou dar o tempinho para vocês responderem, né, galerinha? 2 minutos. Acho que é tempo suficiente para vocês me dizerem a quem se refere esse pronome relativo. É claro, mostrando também a função desse pronome relativo. Ele é objeto, ele é sujeito. O que é que esse pronome relativo é, galerinha? Vamos pensar um pouquinho? 2 minutinhos, então, para vocês refletirem um pouco e responderem aí a questão de número 1. 2 minutos na tela para vocês. Então, gente, aqui eu acho que depois da análise, acho que já tá mais fácil, né, gente? Da gente poder perceber aí o que é que vocês vão marcar, né? Galerinha, perceba que esse who, como todo pronome relativo faz isso, se refere a quem vem antes. Então, ele está se referindo ao homem. Pessoal, ele próprio não pode se referir a si mesmo como o homem. Não, ele não é o homem, não. Então, letra A já está eliminada. Letra B, o passageiro. Ah, agora sim. Ele estava ao lado desse homem, ele estava ao lado do passageiro. Muito bem. Letra C, a amiga do Jack. Gente, a amiga do Jack, a Grace, ela não foi nem mencionada. Ela não está nem aqui, não, nessa história. Não, elimina a letra C. Letra C não tem nada a ver com isso aí, não. E a letra D fala do interlocutor que não foi identificado, do amigo do Jack. Também não, né, galerinha? Também não. Não tem como ser ele também não tá aqui, não, ó. Quem estava viajando junto com o Jack era esse cara, era esse passageiro, que também não é identificado. Mas era esse cara chato que estava aí falando dessa amiga do Jack, né? Tava falando aí da Grace, galerinha. Então você já consegue perceber aí que a nossa resposta da questão de número 1 é a letra B de Brasil. Show de bola. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Mas antes da gente ir para a próxima questão, eu queria que vocês percebessem. Volta lá, volta lá, volta lá. Eu queria que vocês percebessem que esse who, olha só, ele vai ter função de sujeito ou de objeto? Lembra que who pode ter função de sujeito ou pode ter função de objeto. Vai depender da nossa frase. Professor, eu percebo que logo depois do pronome relativo, olha só, logo em seguida, eu encontrei um verbo, que é o verbo sentar. O homem que estava sentado ao meu lado. Então, se eu já encontrei verbo, e eu lembrar da sequência da frase, qual é a sequência, galerinha? Sujeito, verbo e objeto. Então, já consigo identificar que esse who
veio depois de um verbo, ou melhor, antes do verbo, então tem como função a função de sujeito, não vai ser a função de objeto. Resposta correta, letra B de Brasil. Vamos para a próxima questão? Vamos lá, olha só. Agora, eu continuo ainda no mesmo texto, só que agora eu quero que vocês percebam que a gente vai tratar desse segundo pronome relativo, do pronome relativo whom. Olha só. He was in love with my friend whom. Então eu vou para cá, olha só. Esse agora é o whom, não é o who não, tá, galerinha? É o whom. Olha só, é o whom. Retorna lá. A quem ele se refere? Ao Jack, ao passageiro, à amiga do Jack, ou ele se refere a esse interlocutor aí que a gente não sabe quem é? Vamos analisar juntos? Vamos lá. Olha só, retorno lá para a frase. Eu tenho assim, ó. He was in love. He was in love. Maravilha. Com quem? He was in love with. Olha, he was in love with my friend. He was in love with my friend. E aí ele faz o whom, né? My friend, whom he met. Whom he met. E aí continua a frase, eu não vou mais mexer nisso, não. Whom he met. Pronto, continua aí. Beleza. Quem falou isso? Quem falou isso foi o Jack. Show de bola. Foi o Jack quem falou. Beleza. Galerinha, qual é a atenção que eu quero de vocês aqui? Que esse whom, você já sabe, whom jamais vai ter função de sujeito. Whom se refere à pessoa, e tem função de objeto. Função de objeto. Tá bom, gente? Função de objeto. Maravilha. Aqui você tem que perceber duas coisas. A primeira delas é que o sujeito da tua frase, he, começa cá. Depois você tem o verbo, ó. E aqui esse verbo ele vem até aqui, ó. Aqui eu vou ter o que a gente chama de locução. Então, he was in love with. Ele estava apaixonado por. Todo mundo conseguiu perceber isso? Ele estava o quê? Estava apaixonado. Apaixonado por quem? Professor, então aqui, ó, ele estava in love. Eu tenho um primeiro objeto. Ele estava apaixonado. Apaixonado por quem? Olha o outro objeto. Olha o outro objeto. My friend. Esse é o outro objeto. E aí é que aparece o whom. Olha aí, ó. Whom. Ah, professor. Então, esse whom se refere ao my friend. Se refere à minha amiga. Que é o objeto da frase. Então, eu já matei aqui a questão, ó. Função de objeto. Pessoa. Whom. My friend. Acabou-se. É a amiga do Jack. Acabou-se. Resposta correta, letra C. Não precisou nem dar tempo, nem da gente refletir nada disso, não. Simples, simples demais, né, galerinha? Simples, simples demais. Questão 2, resposta letra C, de Canal Educação. Vamos dar uma olhadinha mais de perto, que eu tenho aqui, então, a diferença, ó. Já falei para vocês, mas não custa nada repetir. Diferença entre who e whom. Olha só, a diferença é que esse who, ele é o pronome sujeito, né, galerinha? Pronome sujeito. Por sua vez, o pronome whom é o pronome objeto, não é isso, gente? É o pronome objeto. Então, você tem que ficar de olho na diferença, tá, galerinha? Who, sujeito. Whom, objeto. E aí, olha só. Who wrote this book? Sujeito. Quem escreveu esse livro? For whom is this letter? Olha só. Objeto. Tem preposição. Para quem é essa carta? Então, você consegue perceber uma diferenciação entre de quem e para quem. Tá ok, gente? Quem e para quem. Então, olha só. Se você pergunta who attended the party? Quem foi para a festa. E se você pergunta with whom, olha a preposição, hein? Olha a preposição. Com quem você dançou? E aí, olha só, ele foi para a festa, he, pronome sujeito, e eu dancei com ele, him, pronome objeto. Então, a dica rápida aqui do meio, quick tip. Qual é a dica rápida que você tem aqui?
A dica rápida é, quando você tiver, olha só, quando você tiver pronome de resposta, pronome, sujeito, você já sabe, sua pergunta é usando who. Por sua vez, quando você tiver como resposta um pronome objeto, aí você também já sabe, a tua pergunta vem utilizando o pronome whom. Belezinha, galera? Deu para fixar aí mais ou menos a diferença? Pronome sujeito, pronome objeto. Lembrando, sujeito e objeto dentro da organização da frase, não é mesmo, gente? Dentro da organização da frase, beleza? Isso é importante que você esteja de olho. Quem é que é sujeito, quem é que é objeto na frase. Show de bola? Vamos praticar então? Vamos praticar. Tem aqui uma questãozinha, ó. Bacana, maneiro. Só para você me dizer, é who, é which ou é where, galerinha? Aqui é mole demais, hein? 2 minutos na tela para vocês me dizerem. Letra A, B ou C? 2 minutos na tela. Vamos lá? Então, gente, aqui é A, B ou C. O que vocês marcam numa questão dessas? Lembrando-se que, se é uma questão sobre pronome relativo, galerinha, você vai ter que dar uma olhada mesmo em quem vem antes. Por quê? Porque pronome relativo, anota a dica. Pronome relativo sempre se refere a quem vem antes, galerinha. A quem vem antes. Qual foi o termo que veio antes? Quem veio antes foi man, olha aí, ó. Man. Esse é o cara, o homem, que quebrou a janela. Maravilha. Pessoal, perceba que não dá para esse pronome relativo aqui, ó, pronome relativo, se referir a verbo. Jamais. Ele não vai se referir à janela. Jamais. Ele tem que se referir a quem veio antes. Quem foi que veio antes? Foi o homem. Maravilha. Professor, eu lembro então que se ele está se referindo ao homem, não pode ser letra C, porque letra C, eu tenho aqui, ó, where,
onde. E esse onde se refere a lugar. Não vai ser letra C jamais. Estou entre letra A e letra B. Galerinha, qual é a diferença entre a letra A e a letra B? A letra A aparece who. Esse who, lembre-se bem, ele se refere à pessoa. Gente, já o which, ele não se refere à pessoa. Esse which, ele se refere a não pessoa. Não pessoa, professor. Se for uma cadeira, não é uma pessoa. Se for um ar-condicionado, não é uma pessoa. Um livro, não é uma pessoa. Se for um sentimento, não é uma pessoa. Então, lembre disso. Quando for pessoa e quando for não pessoa. Pessoal, então aqui, já que eu estou me referindo ao homem, a man, eu vou me referir utilizando o who. Por quê? Porque who é o pronome relativo que se refere à pessoa. Resposta correta, letra A. Show de bola? Professor, e se a gente for pensar aí na função na frase? Olha que broke é o verbo quebrar, é o teu verbo. Então, esse who se refere à pessoa e possui função de sujeito, né, galerinha? Função de sujeito. Resposta correta, então, letra A. Belezinha, gente? Estou me referindo a who. Show de bola? Estou me referindo a who. Pessoa cuja função dentro da frase é a função de sujeito. Belezinha, galera? Show de bola? Vamos para a próxima pergunta? Vamos para a próxima questão? Olha só, mais uma. She's the designer. Eita, professor, agora vai ter que completar a frase. Vamos completar essa frasezinha, hein? She's the designer that I met at the party. Letra B, who I met at the party. Letra C, who or whom I met at the party. Ou letra D, não veio nada. Só veio vazio aqui. E agora? Eu vou marcar o que nessa questão aqui? Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho? That, who or whom, ou eu vou marcar o sujeito vazio, ou melhor, pronome relativo vazio. 2 minutos para vocês pensarem um pouquinho para responder esta questão. Vamos lá? 2 minutos na tela para vocês. E aí, galera, o que a gente marca numa questão dessas? Vamos dar uma olhada? Vamos analisar direitinho tudo, todos os detalhes, né, galerinha? Tem que analisar tudo. Vamos analisar juntos, ó.
Primeira coisa que a gente tem que perceber é que esse pronome relativo vai se referir ao que vier antes, né? Ó, she's the designer. Então, ela é a designer que... Show de bola. Aqui você tem que ter atenção para algumas coisas. A primeira delas é que vai se referir a designer. Então, se vai se referir a designer, aqui ao ladinho aqui, ó, eu vou ter o pronome relativo que se refere a designer. A designer é pessoa? É pessoa? Não, não é pessoa. Designer, você tem a ideia do que seja. Você não tem aí pessoa, não. É uma profissão, não é pessoa. Eu posso chamar isso de não pessoa. Concorda? Não é nem ele nem ela, é não pessoa, galerinha. Então, logo de cara, eu já posso eliminar a letra B de bola. A partir dessa primeira ideia, eu posso eliminar a letra B de bola, who, e posso eliminar a letra C também, ó. Por quê, professor? Porque a letra C mostra who e whom. Lembra que esse whom e esse who, ambos se referem a pessoa. E não é o caso. Então eu fico entre letras A e D de dados. Show de bola. Professor, e aí eu posso marcar qualquer uma? Não, não posso marcar qualquer uma. Porque apesar de eu poder usar esse that, para a pessoa ou para não pessoa, eu posso usar para os dois? Posso. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe, professor? O detalhe é o seguinte. Se e somente se for that, olha o detalhe, olha a observação. Anota que é importante. Somente se esse that tiver função de objeto, eu vou poder eliminá-lo. Ele é opcional. Eu uso ou não. Ah, professor, então, na letra D de dado, quando não for utilizado, o que a letra D de dado está me dizendo aqui, ó? O que a letra D de dado está me dizendo? Que aqui eu poderia ter um that, mas ele tem função de objeto. Se ele tem função de objeto, eu posso tirar ele daí, eu posso eliminá-lo, porque ele é opcional. Isso é verdade, gente? Tem função de objeto ou tem função de sujeito? Vamos pensar um pouquinho? Olha a frase que vem logo em seguida. Olha a frase que vem logo em seguida. Vem assim, ó. I met at the party. Que eu conheci na festa. Eu conheci quem? Pergunta, eu conheci quem? Eu conheci a mulher que é designer. Esta designer, eu a conheci na festa. Ah, professor, então, esse pronome relativo se refere a não pessoa e esse pronome relativo, ele tem função de objeto. Então, eu vou marcar letra D de dado. Essa é a nossa resposta. Tá bom, gente? Professor, e se eu quisesse marcar a letra A, daria certo? Não, gente. Letra A não daria certo. Por quê? Porque na letra A, você vai ter aqui esse that, e esse that ele é utilizado com a função de sujeito. Então, minha resposta correta é a letra D de dado. Vamos para mais uma? Aqui, gente, eu tenho um outro texto dialogal. Esse é um pouco mais curtinho do que o outro. Tá bem? Agora com uma conversa com o John. Dá uma olhadinha lá, ó. Tem aí o John conversando com outra pessoa que eu não sei identificar quem é. Não apareceu aí quem é essa pessoa que está conversando com o John. Mas a gente vai analisar juntos. Para vocês lerem essa nova conversa, esse novo texto, vocês vão ter 2 minutinhos. E aí, gente, depois da conversa, a gente já cai nas questões, tá bom? Durante a leitura do texto, procura analisar também
a troca de falas, olha só, troca de turnos, uma pessoa A, uma pessoa B, pessoa A, pessoa B, e procura também perceber, olha só, se tem ou não pronome relativo, tá bom? Procure sempre os pronomes relativos, são eles que vão dar a organização do seu texto. Belezinha, gente? 2 minutos, então, na tela para vocês fazerem a leitura. Boa leitura para vocês. Então, galerinha, como é que ficou a leitura aqui desse texto? Dá uma olhadinha, ó. Já começou com aquele traço que eu mostrei pra vocês de informalidade, ó. Hey, John! Você tá fazendo mais uma vez aí um vocativo, né? Tá fazendo aí um chamamento. Ei, John! Ei, rapaz, presta atenção. You look sad. Cara, tá parecendo que tá assim meio triste. Are you okay? A pessoa vai e faz uma pergunta, ó. Tá tudo bem? Are you okay? No, I'm not. Ih, eu não tô bem, não. John aqui tá respondendo, cara, não estou me sentindo muito bem. O que foi que houve? The thief stole... Professor, o que é um thief? Anota aí, ó. Thief é um ladrão. Eita, Pio, isso foi que aconteceu aqui, ó. Um ladrão, rapaz. Um ladrão roubou meu carro. Comprou o carro que eu aluguei. Professor, o cara alugou um carro e vem um ladrão para roubar. Poxa vida. Tá aqui, então, ó, o nosso that, né? A gente já tá vendo aqui o nosso pronome relativo, né, galerinha? That. O cara roubou, o ladrão roubou o carro que eu tinha alugado. O cara aluga um carro para ser roubado. Poxa vida, hein? Mas foi isso que aconteceu com esse cidadão. E aí, galerinha, ele vai e fica, oh, really? De novo, hein? Marcas aqui expressivas, marcas de expressão, né? Você está expressando aí os sentimentos. Sério, poxa vida, foi roubado, rapaz. Oh, really? Did you inform the police? Olha aí, ó. Você informou a polícia? E ele responde, yes, I did. Claro, eu informei sim. Dedo de pergunta, dedo de resposta, né? Sim, eu informei. I informed the police. Eu informei, olha aí o passado, ó. Eu informei a um policial who was very strict. Opa, mais um pronome relativo, hein? Eu informei a um policial que era, olha só, muito rígido, muito strict. Professor, então esse strict significa rígido, muito duro. O cara era bem firme aí nas suas decisões, suas coisas aí. O cara era bem
Linha dura, olha só. O cara era bem strict. Maravilha. E aí ele segue, olha só. He made me feel even more worried. E aí esse cara, esse policial, ele me fez sentir ainda mais preocupado. Então foi falar com o cara da polícia, o cara foi preocupar ele ainda mais. Que situação, hein, gente? Que situação. What a situation, né, gente? What a situation. Pois vamos então para nossas questõezinhas. Acho que dá tempo a gente responder pelo menos uma, né? Olha aí a questão de número 3. Esse texto, galera, esse texto, letra A, é um exemplo de conversa informal? Letra B, é uma ligação telefônica? Letra C, é um aplicativo de bate-papo? Ou aí nós temos o exemplo de um debate? Galera, aqui é mole demais, né? Acho que dá pra gente responder essa daqui juntinho, não precisa nem de dar tempo pra vocês não, né? Que é muito tranquilo. Aqui, gente, tem como ser um debate? Não. Apesar da gente ter ali aquela noção de troca de turnos de fala, uma pessoa fala, outra ouve e tudo mais, não é um debate. Lembra que debate, galerinha, você tem que debater sobre um tema. Tem que ter aí um tema, um assunto, principalmente esses assuntos que são de um tema de interesse coletivo, que as pessoas tenham interesse sobre aquilo, né, gente? E aqui a gente não teve isso, não. Letra C, olha, vindo de baixo para cima. Um aplicativo de bate-papo. Não, galerinha, não foi um aplicativo de bate-papo. Lembra que esses aplicativos, eles costumam ter várias características, como os emojis, vão ter características como algumas expressões que a gente usa em português. O VC, o TB, para você também, e por aí vai. Então, não é letra C, não. Estou entre letra A e letra B. Gente, será que é uma ligação telefônica? Não, né, galera? Ligação telefônica também tem alguns traços, como um hello e um goodbye, por exemplo. Hello lá no início, você está se iniciando uma conversa, está fazendo o primeiro contato com a pessoa, e o goodbye, aquele tchau, tchau lá no final também da conversa. Então aqui você consegue perceber, nossa resposta é a letra A. Nós temos aí um exemplo de conversa informal, duas pessoas que estão aí, sei lá, na rua conversando, ou que sentaram em uma mesa, ou mesmo em uma praça, alguma coisa do tipo para conversar. Nós temos aí esses traços de conversa e esse grau também de informalidade, né, gente? A pessoa que usa essas expressões, tipo hey, ou a pessoa entra na vida mais pessoal do outro, você tá meio triste, eu tô sentindo isso em você e tal. Você percebe algo relacionado a uma conversa informal. E aí, com isso, gente, a gente vai finalizando o nosso encontro de hoje. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou resgatar esse texto para nossa aula que vem, tá bom? Com as questões, para a gente fazer uma revisão aí dos pronomes relativos, tá bem? Para a próxima aula. E aí, a gente inicia assunto novo no nosso próximo encontro, tá bem? Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Bye, bye. See you.